Oi, pessoal, todos bem? Agenda 13, né? Iniciando nessa semana, tá? Então, o nosso encontro síncrono vai focar, nessa agenda que já indica bem reta final do nosso curso, né? Desse semestre, melhor dizendo. E essa agenda também traz um assunto muito importante, né? O assunto de banco de dados, um assunto novo, mas ele vai fazer toda a diferença para vocês no restante do curso, tá bom? Então, vamos falar um pouquinho, né, a respeito de bancos de dados. Então, a agenda começa com um momento de reflexão, inclusive trazendo um exemplo de um pastor, né? Então, vai ser esse momento que vocês vão entender qual a relação, né, do trabalho de um pastor com os dias de hoje, né, com a necessidade de ter tecnologia, ter os bancos de dados, tá bom? Por que aprender esse assunto? Nossa, motivos é o que não faltam por que aprender esse assunto. Banco de dados, ele é um sistema organizado que permite o armazenamento, gerenciamento e recuperação de informações de forma estruturada. E ele funciona, né, como um repositório digital, então esse é o assunto que vocês vão entender a partir de agora, aonde vamos agrupar esses dados, vamos organizar esses dados e, por fim, facilitar o acesso e o uso, né? Porque não adianta nada a informação ficar lá guardada se a gente não consegue recuperar e usar ela da melhor maneira, tá? Então, os bancos de dados podem conter informações de vários tipos, né? Como, por exemplo, um registro de clientes, transações financeiras, podemos saber os produtos em estoque. Então, exemplos de onde podemos aplicar banco de dados é o que não falta. Então, aqui vocês vão ter momentos de reflexão, porque aprender para começar o assunto, né, que vai trazer mais daquilo que eu acabei de falar, né, que é a definição do banco de dados, né, com exemplos bem do dia a dia, né, que é, ó, quantos de nós conseguimos nos organizar em casa? Buscar exatamente uma foto que queremos ver, né? Nosso celular que o diga. Como que tá? Tá todo organizadinho as fotos de vocês? Eu espero que sim, né? Os contatos eu acho mais fácil. O problema são fotos. Às vezes a gente vai ficando também instalando muitos aplicativos e esquece e não usa mais, tá? Então, o manual da máquina de lavar louça, vocês sabem onde ele está guardado? Né? Então, são coisas assim, esses detalhes, né? Que, que fazem parte do nosso dia a dia, que a gente vai começar a refletir, né? Como que fazemos com as informações, né? Criando uma associação, né? Com as informações. Então, para entender como trabalhar com as informações, né? Que tem essa agenda 13 e as próximas também para tratar esse assunto de banco de dados. Então, vamos ao mergulhando no tema. Vamos falar um pouquinho? Então, aqui vocês vão ter mais conceitos de banco de dados, mais exemplos, né, de sua importância, né, acima de tudo, tá? Então, o que é importante a gente entender que, né, precisamos do banco de dados para facilitar, né, essa gestão de grandes volumes de informações, né, que nós recebemos, é, e temos acesso, né? Então, eu mesmo vim de uma época onde tinha, às vezes, pouco acesso à informação, somente quem tinha acesso a livros, a uma biblioteca próximo da sua casa ou da sua escola que conseguia ter mais acesso a informações, né? Eu vim dessa época, né, da minha época, principalmente do ensino fundamental, né, digamos assim. E hoje em dia a gente tem informação facilmente na palma da nossa mão, a qualquer hora, em tempo real. E a gente precisa entender quais são as informações que são mais interessantes, importantes, que vão ajudar na nossa tomada de decisão. Então, acho que é aí que entra a importância do banco de dados, né? Então, o banco de dados vai ajudar nessa gestão, principalmente de grandes volumes de informações que contemplam empresas, tá?
E, além disso, os bancos de dados, eles vão ajudar a garantir integridade, confidencialidade, acessibilidade, que são essenciais para muitas áreas, né? Áreas como gestão de clientes, controle financeiro, até mesmo o exemplo que eu acabei de dar, estoque, produção. Então, essas características são importantes, tá? E fora que, né, aí entra um pouco o óbvio, né? O mundo está cada vez mais digital, o mundo está cada vez mais orientado a informações. Então, contar com um banco de dados, né, a gente usa muito essa palavra em TI, robusto. Então, acaba se tornando algo muito importante para manter a competitividade de uma empresa, enfim, no mercado, tá bom? Então, aqui vocês vão ter uma noção desses conceitos, está uma agenda muito relacionada a conceitos, mas que são importantes para vocês entenderem os conteúdos mais avançados de banco de dados. E aqui começando do dado, porque se quiser, muitas pessoas pensam que dado e informação é a mesma coisa, e não é, tá bom? Então, aqui a gente tem essa definição que dados são o quê? São fatos que podem ser registrados, tá? E ele sozinho não costuma ter um significado. Então, aqui temos o exemplo do telefone, né? Então, aqui, 11 32 89 35 87 é um dado. Olhando assim com essa máscara, né? Para nós, a gente já olha, pronto, é um telefone. Viviane, tá, Viviane é um nome, mas só isso, né? Que nós temos como a explicação desse dado, tá? Então, quando pegamos um dado e reunimos ele com outro dado, a gente tem a informação. Então, por isso que já fica uma outra a frase, né? O número de telefone da Viviane tá? Então, aqui eu já estou passando uma informação a quem interessa, né? Vamos dizer assim, né? Então, tem alguém que possa se interessar para entrar em contato com a Viviane, essa informação ela vai ser importante, ok? Então, essa diferença, dado, ele sozinho não tem esse grande significado. Mas quando a gente reúne um dado com outros dados, a gente tem a informação, o conjunto, né, de dados forma a informação, e isso que é importante. Mas o que nós armazenamos, afinal? O dado ou a informação? Pensa um pouquinho. Então, olha, pessoal, o banco de dados, ele vai armazenar o dado, tá? Então, lá nós vamos reunir os nomes, vamos reunir os telefones, né? Voltando ao exemplo anterior, e depois, né, junto com outras tecnologias, vamos colocar dessa forma, nós vamos transformar esses dados em algo útil. E aí a gente nota a presença, né, em vários sistemas dos relatórios. Então, é graças a esses dados armazenados que eu posso pegar, tratar, né, organizar eles em ordem alfabética, por exemplo, posso classificá-los, posso agrupá-los, e aí eu posso montar um relatório, né? Então, os assuntos que podem se tornar relatórios são inúmeros, né? Eu preciso tomar uma decisão, por exemplo, né, de qual é o produto que está vendendo mais? Como que eu sei qual é o produto que está vendendo mais? Porque eu posso emitir um relatório que vai me trazer as vendas do mês de outubro, tá? E aonde ficam os dados das vendas do mês de outubro? Está lá armazenado no banco de dados, entenderam? Então, ter essa noção do que devemos armazenar no banco de dados, ela é muito importante. E principalmente se preocupar desde esse começo, vamos dizer assim, em coletar dados,
né, de forma correta, porque suponha que, e eu falo isso porque o aluno de desenvolvimento de sistemas, ele quer programar, ele quer a parte prática o mais rápido possível. E eu entendo vocês, né? Então, eu também sou de TI, a gente tem essa ansiedade para querer construir os nossos sistemas. Mas se eu crio um formulário com o objetivo de cadastrar um cliente e não faço nenhuma validação, o que, que vai acabar acontecendo? O usuário vai digitar lá, no lugar de nome, ele vai digitar 1, 2, 3, 4. E aí eu clico em salvar e o meu banco de dados vai ficar lá, nome 1, 2, 3, 4. E na hora que eu emito esse relatório para saber clientes estão ativos no mês de outubro, vai estar lá o nome 1, 2, 3, 4. Vai me ajudar no quê? Com esse tipo de relatório, com esse tipo de erro, entendeu? Então, uma coisa é vocês entenderem essa parte conceito, que é o que é um banco de dados, qual a sua importância, o que são os dados, e já refletir que, uma vez que eu entendo o conceito, entendo sua importância, eu vou garantir, quando chegar lá na parte prática, eu tenha mais cuidado em estar fazendo uma validação de dados no sistema que eu estou construindo. Então, esse é o ponto que eu gostaria de chegar com vocês, tá? Aqui também vocês vão ter uma noção, além do que é banco de dados, o que é o SGBD, né? Então, o banco de dados é tudo isso, é toda uma estrutura. Já o SGBD, ele vai nos trazer essas ferramentas para nos ajudar a construir um banco de dados com todas essas características, né, que estamos conversando. Então, ele vai ajudar a construir o banco de dados, vai ajudar a garantir integridade, vai ajudar a garantir quem está acessando o que, em que tipo de dado. Então, os SGBDs, né, mais conhecidos aqui, apenas alguns, tá bom? Temos o PostgreSQL, SQL Server, MySQL, Oracle, e o que é interessante também comentar, né, que muitos deles eu não preciso ter uma máquina super potente para ter instalado, enfim, eu não preciso me preocupar tanto com isso, porque muitos eu posso trabalhar com um sistema de container, né, e aqui citando o Docker, que ele é bem famoso e está nos ajudando nisso, e está usando um banco de dados sem precisar instalar na minha máquina. Eu apenas ter essa ferramenta, o Docker, saber trabalhar com container, eu posso estar usando o meu banco de dados, tá bom? Então, é algo até interessante, já fica aí a dica para vocês correrem atrás e aprenderem que vale a pena, tá? Principalmente quem quer se aprofundar mais na área de desenvolvimento de sistemas. Então, aqui, funções da SGBD, né? Importante falar que para a gente conseguir trabalhar com manipulação dos dados, criar, né? Enfim, pegar os dados, reunir, organizar, agrupar, nós trabalhamos muito com a linguagem SQL. Aí, o que é interessante é sabermos que a linguagem SQL é comum a qualquer SGBD. Existem algumas particularidades de SQL em relação principalmente ao SQL Server e o Oracle. Então, tem algumas coisas de SQL que são próprias da Microsoft, tem algumas coisas de SQL que só funcionam no Oracle, mas existem coisas em comum. Então, é uma linguagem padrão, né, desses SGBDs. Então, isso que é legal. Uma vez que eu aprendi bem SQL, posso estar trabalhando com qualquer SGBD e só depois me aprofundar e entender quais são essas particularidades, tá? Então, aqui, as funções, né, que os SGBDs possuem em comum. Então, a gente tem a linguagem de definição de dados, a linguagem de manipulação de dados, a linguagem de consulta. Tudo isso é em SQL, tá bom? Então, aqui temos exemplos do que seria essa linguagem de definição de dados, tá bom? Então, ela vai ajudar a gente a criar a estrutura. Tá? No caso aqui, temos o exemplo da tabela de aluno,
Isso, é isso mesmo, né? O aluno, RG, mensalidade, então aqui eu estou dizendo como essas tabelas deverão ser criadas, esses campos, melhor dizendo, né? No exemplo abaixo, são campos. Devem ser criados, ó. Quando eu colocar o campo aluno, temos que colocar ele para aceitar texto, né? Um campo tipo alfanumérico, o tamanho 50, tá? E aí a gente vai usar a linguagem de definição de dados com os comandos create, alter, drop, do curso. Vocês terão vários momentos para praticar SQL, tá? E entender melhor esses comandos aqui, ok? Então, aqui temos o exemplo que eu acabei de comentar com vocês, que é importante, né? Regras de validação nos ajuda a ter um bom banco de dados, e ele está explicando sobre segurança, integridade, segurança dos dados, né? Algo cada vez mais discutido. Deixa eu ver se eu entro aqui. Hum, deixa eu ver se eu lembro o nome do site para que eu queria mostrar para vocês a respeito de segurança. Isso que eu estava acessando ele essa semana. Ó, tem um site aqui, ó, Have I Been, né? Eu não sei pronunciar isso aqui, que tem como principal objetivo te ajudar a identificar se o seu e-mail vazou, tá? Então, vira e mexe tem notícia de vazamento de dados, né? Então, aqui, esse site eu posso até deixar lá junto com a gravação, né? Fica aí uma dica para vocês, entram aqui com o e-mail de vocês e checa, né? Se esse dado vazou, se você vai ter que se preocupar com a segurança, do seu e-mail, trocar a senha novamente. Então, é interessante que vocês saibam que o SGBD, ele tem, sim, várias formas de garantir a segurança dos dados, mas sozinho ele não faz tudo o que é necessário. Então, a gente sabe que hoje em dia precisa de bastante cuidado ao coletar os dados, o LGPD está aí para chamar atenção sobre esse assunto. Então, quando eu crio um formulário como esse, de exemplo, da apostila, eu tenho que saber por que esses dados vão ser coletados, tá? Qual a finalidade? Quanto tempo ele vai ficar lá armazenado? E caso o usuário deseje apagar o registro dele no meu SGBD, qual será o procedimento? Então, tem que ter uma transparência em relação de como vocês, como empresa, vai tratar esses dados. Quem irá acessar? Então, algo que é muito necessário sempre, né, em empresas de desenvolvimento de sistemas, é você entrar para poder corrigir um problema que está acontecendo, fazer uma manutenção. E muitas vezes é necessário até mesmo, né, acessar dados de produção, tá? E isso tem que ser feito com muito cuidado. Então, a partir do momento que você vai autorizar um determinado desenvolvedor a acessar dados que estão, né, lá em produção, que são enfim, é o banco de dados que está sendo usado para teste ou programa, enfim, você está usando para programar, né? E a gente tem como estar fazendo isso, criando vários bancos de dados, um usado para programadores, outro usado somente para teste, e outro que de fato tem os dados que valem, né? Que são os dados dos nossos clientes. Então, quem está acessando e como está acessando? Então, ele vai ter acesso ao quê? Então, os SGPDs têm recursos para você fazer o mascaramento
desses dados e deixar apenas que aquela pessoa que está trabalhando no desenvolvimento acesse somente aquilo que é necessário e que ele pode acessar. Tem mais esse detalhe, tá bom? Então, são itens que vai além dessa explicação do que está no apostila e é importante vocês entenderem como funciona, tá? Então, aqui há várias características, e aqui já trazendo um pouco do assunto que vocês vão trabalhar na Agenda 14, né? Que são os níveis de abstração. Então, aqui a gente já entra. E por essa razão que vocês vão precisar estar criando os modelos de banco de dados antes de qualquer coisa, tá? Então, a gente precisa estar trabalhando com o modelo conceitual, depois o modelo lógico, tá? Então, até vamos ter ainda nesse semestre exercício para vocês criarem esse modelo lógico, né? Vamos entender melhor para que serve cada símbolo, tá? Aqui, ó, o modelo físico que eu estou descrevendo, os campos que eu comentei com você. Esse campo vai ser o quê? Ele vai receber somente número, quantos números ele vai receber, ele vai ser obrigatório. E, por fim, vamos criar o modelo físico usando o SGBD. Então, ou seja, para a mão na massa no SGBD, ela acontece só depois desses passos que vocês vão entender aqui, que é a criação do modelo lógico, modelo físico e, por fim, né, a gente coloca a mão na massa e cria a nossa tabela no SGBD. Então, a gente não sai criando assim, né? A gente tem todo um projeto antes, tá bom? Então é isso, gente. Aqui é mais conceitos para vocês lerem, mas não pule, tá? É tudo muito importante. A apostila também está trazendo quem são usuários de bancos de dados, profissionais que vão precisar mexer com bancos de dados, tá bom? E antes de finalizar, vamos falar, né, que temos um fórum que eu peço para vocês participarem, para vocês se aprofundarem mais no assunto. Temos como atividade da semana o simulado, né, que é até dia 3 do 11 ao meio-dia. E, por fim, já está aberto, tá? E o que? A prova simulado, que vai trazer várias orientações para o exame presencial. Também vai ter aqui um debate, né, para você esclarecer dúvidas. Então, é só clicar aqui em responder e colocar a sua dúvida, que nós, professores, tutores, vamos te ajudar, tá? Então, vai ter aqui o simulado para vocês realizarem. Olha, já está até aqui. Então, é muito importante que vocês já comecem a se preparar para o exame presencial, tá, gente? Já está na agenda 13. Ó, a gente já só temos mais 3 agendas, tá? Então, muita atenção a esse momento final do nosso curso, para continuar com uma boa frequência, trazendo aqui as informações que a gente tem falado para vocês desde o começo do semestre. Temos que ter 75% de presença, tá? E como que eu consigo presença? Realizando as atividades, tá bom? Então, o conselho intermediário já aconteceu, então você verifica a sua situação lá, se você está autorizado ou não no exame presencial, e quem está autorizado tem que continuar fazendo as atividades para manter a frequência dentro de 75%. Não vale agora abandonar, já estou autorizado, pronto, já era, não preciso mais fazer nada. Não é isso, tá? É apenas um indicativo que nesse momento você está aprovado, mas você precisa se manter aprovado fazendo as atividades de tecnologia da informação, das atividades do tutor Eduardo, também de desenvolvimento de sistemas e de comunicação, tá bom? Então, aqui eu deixo um abraço para todos
Dúvidas, estamos à disposição de vocês, só nos mandar mensagem. E é isso, pessoal.